1. Nossa transformação é como a da fênix. Em cada ser vivo, há uma parte que quer se transformar nela mesma. O girino no sapo, a crisálida na borboleta, o ser humano fragmentado num ser pleno. Isso é espiritualidade. Ellen Bass. Talvez você já tenha se sentido como se fosse um balão que está sendo inflado com gás hélio. Ele fica cada vez maior, expandindo-se até ficar imenso, e o gás continua entrando. Pare um minuto para tomar consciência de tudo o que interessa, agrada e chateia. Depois, inclua todas as inovações, fatos novos e cotidianos, sensacionalismos e curiosidades que existem no mundo. Em seguida, acrescente todas as opiniões, queixas, hipocrisias, tragédias, dramas e medos. Sinta tudo isso dentro de você, querendo ser conhecido, tentando romper os limites da tênue membrana que mantém a existência de nossa realidade. Quanto espaço ainda existe ali? Quanta pressão você consegue aguentar até que a sua realidade exploda? Deve haver outro modo, menos limitado de saber das coisas. Felizmente, estamos no meio de um processo evolucionário, cujo resultado final será novos tipos de percepção, identidade e realidade totalmente livres de restrições. Existe uma boa razão para nos sentirmos animados e pressionados. Caso você queira entender plenamente a realidade energética emergente e sua alta frequência e ilimitada percepção, é bom saber que há uma boa razão para nos sentirmos abalados, ultrassensíveis ou desorientados. A realidade da era da intuição será o resultado de um processo gradual, porém razoavelmente rápido de transformação pessoal e social. Ele pode nos expor a uma experiência emocional e energeticamente muito difícil, mas no fim nos levará a um destino impressionante que iremos adorar. E sim, há um conjunto de instruções que nos ajudarão a chegar lá. É crucial entender o processo de transformação como um todo, caso não queiramos saltar de uma tendência popular no pensamento para uma técnica energética, e nisso perder de vista componentes chaves que podem tornar essa experiência mais tranquila, rápida e integrada. Neste capítulo, quero fazer um resumo da jornada de transformação em que embarcamos, para que você possa ter uma referência do que está acontecendo conosco e com o mundo. Nos capítulos subsequentes, mergulharemos na exploração da força da vibração pessoal para percorrer os estágios do processo de transformação, para que você aprenda a desenvolver uma sensibilidade saudável e consciente, que beneficie tanto os outros quanto você mesmo. Estamos numa fase de transição entre uma era e outra, quando tudo é possível. Václav Havel. Já faz anos que ouvimos falar de mudança de paradigma, salto quântico, nova ordem mundial, ponto de virada, nova era e realidade holográfica no mundo da física, dos negócios, da espiritualidade e até da política. Mesmo Guerra nas Estrelas deu-nos uma imagem poderosa do salto para o hiperespaço. Thomas Kuhn,
popularizou o conceito de mudança de paradigma em 1962, definindo a evolução como uma série de interlúdios pacíficos pontuados por revoluções intelectualmente violentas, na qual uma visão conceitual do mundo é substituída por outra. Então, basicamente, a mudança de paradigma implica uma mudança em nossa forma de pensar a vida, que acarreta, por sua vez, uma mudança de comportamento. Lembremos de como os avanços na agricultura mudaram as sociedades primitivas, baseadas na coleta e na caça, ou de como a invenção da imprensa libertou-nos do domínio da Igreja e da Idade das Trevas. O mesmo vale para os computadores pessoais e a internet, que tanto nos ajudaram a deixar de ser isolados e locais para nos tornar cidadãos globais interconectados. Por mais significativos que tenham sido, esses avanços situam-se no âmbito da mudança. Acredito que o que está acontecendo hoje é mais que mudança. Estamos vivendo uma época de transformação. Qual é a diferença? Mudança mais próxima dimensão, igual transformação. Imagine uma mesa de jantar com copos, pratos e talheres, travessas de comida, bebidas e um arranjo decorativo no centro. Agora misture essa arrumação, coloque o saleiro dentro de uma taça de vinho, os guardanapos sobre os pratos, a comida na toalha da mesa, em vez de nas travessas, quebre a saladeira em pedaços e vire o arranjo de centro de cabeça para baixo. Pronto, temos mudança. Rearrumamos as coisas que existiam, criando novas formas e relações. Mas todas elas continuam existindo em cima da mesa em tempo e espaço. Além disso, ainda há a percepção de que essas coisas estão separadas umas das outras, sólidas e inertes. Transformação, metamorfose ou transmutação é algo completamente diferente. Essas palavras implicam uma mudança alquímica na natureza básica de alguma coisa, a passagem de um estado de energia para outro, uma mudança espantosa que ocorre miraculosamente, como num passe de mágica. A lenda da Fênix exemplifica essa morte do eu comum pelo fogo que transmuta e purifica, crescimento espiritual, e de seu renascimento, das cinzas, como uma criatura do ouro, luz e amor. Em nosso exemplo da mesa de jantar, a água poderia passar para o estado gasoso e dar a impressão de ter desaparecido, ou a mesa inteira poderia transmutar-se numa experiência de seu sentido sublime, abundância ou amor entre os membros de uma família, e deixar inteiramente de ser uma coisa física. Estamos prestes a viver uma grande mudança de identidade. Imagine um ponto único flutuando no espaço, e você é esse ponto. A visão não tem dimensão nem movimento, e você praticamente não tem nenhuma noção do eu. Agora imagine uma série de pontos que se reúnem como as contas de um colar, até que seja atingida uma misteriosa massa crítica de percepção e nasça uma nova realidade chamada a linha. Você se funde inteiramente a esse mundo novo, esquecendo sua identidade de ponto. Você se torna uma linha, você tem um eu expandido e vive no mundo de novas regras.
Há um movimento oscilante de ida e vinda. Você é muito mais livre do que quando era um ponto. Quando minha identidade muda, a realidade simultaneamente muda. Quando a realidade muda, minha identidade simultaneamente muda. Agora veja se consegue sentir o que ocorre quando uma série de linhas se reúne e se acumula numa dimensão antes desconhecida, precipitando um novo estado de percepção chamado o plano. Você esquece sua identidade de linha. Agora pode movimentar-se não só em duas, mas sim em 4 direções, para qualquer lugar e até em curvas. A vida como plano lhe dá muito mais opções, e você mal consegue lembrar seu antigo eu limitado. Em seguida, tente sentir o que ocorre quando uma série de planos se reúne, se empilha e se expande em uma outra dimensão, catalisando a realidade do cubo tridimensional. Você esquece sua identidade de plano porque agora se abriu para algo que parece um sem fim de espaço e possibilidade. Seu mundo contém tempo, espaço e matéria, objetos finitos e espaço vazio, no mundo exterior e o mundo interior, passado, presente e futuro, e uma ideia de eu baseada no que os outros seres refletem para você. Isso lhe parece familiar? Esse mundo cúbico tridimensional é onde vivemos agora, quem pensamos que somos e o que definimos como normal. Eis-nos aqui, seres tridimensionais, um tanto insatisfeitos e extremamente empolgados, aproximando-nos do momento do próximo salto evolucionário. O que poderia transformar o mundo e nossa noção do eu? Provavelmente não terá muita relação com computadores que funcionem em menos tempo, nem com viagens pelo espaço em espaçonaves tridimensionais. A transformação de nosso mundo ocorrerá quando a dimensão seguinte, em grandeza, a quarta, integrar-se à realidade de nosso cubo. Podemos pensar na quarta dimensão como o reino da alma, do espírito, mais uma experiência que um lugar, no qual tudo existe simultaneamente, num campo unificado de energia e percepção, onde tudo contém tudo ou mais. Tudo é conhecido e o amor é a substância primária da qual tudo se cria. Como será a realidade quando a terceira e a quarta dimensão se mesclarem? Aqui vai uma dica. Não nos interessaremos pelo pensamento linear de causa e efeito, nem por formas angulares. Pensaremos em espirais, e a vida se processará em ondas oscilantes. Pensaremos nos fractais e hologramas como a base da consciência. Não se pensará em distância, passado nem futuro. Na nova realidade, a alma será a força suprema, a consciência da interpenetração dos reinos visíveis e invisíveis. Será a coisa mais valiosa e tudo será possível. Profecia Inca sobre a próxima idade do ouro. No livro The Tank Insight, An Experiential Guide, James Hetfield e Carol Adrian citam Elizabeth Jenkins, diretora da Wiracocha Foundation, os profetas dos Andes, homens e mulheres santos
dizem que o período entre 1993 e 2012 é crítico para a evolução da consciência humana. Atingimos o ponto que eles chamam de era do nosso reencontro com nós mesmos. Os povos andinos acreditam que nós faremos a transição do terceiro para o quarto nível de percepção durante essa fase. O desafio consiste em livrar-nos dos medos coletivos e reunirmos energia espiritual suficiente para que toda a humanidade possa passar à consciência de quarto nível. O Hilario Huayta, um mensageiro espiritual inca do Peru, afirma: os filhos do sol existem desde tempos imemoriais, desde a última idade do ouro. Assim como o ano tem 4 estações, as 4 grandes eras cósmicas se sucedem. Após a idade do ouro, veio a da prata, em seguida a do bronze e, por fim, a do ferro, que é a era atual, a qual consiste nos últimos 1000 anos. Esta era metálica tem uma forte característica materialista e tem sido uma era de trevas, já que as pessoas se renderam ao egoísmo usando as forças da Mãe Natureza de um modo negativo. Trata-se de uma época de guerras, fria como o metal, como um longo inverno. A idade do ferro está chegando ao fim agora. Como a primavera, a nova idade do ouro está anunciando-se no mundo inteiro. Precisamos voltar a conviver com a natureza para chegar à iluminação, para reconhecer as leis cósmicas e ver nosso corpo como um templo. Cada ser humano é um templo sagrado. O altar desse templo é o coração. O fogo do amor, um reflexo da luz maior, arde nesse altar. Essa luz interior deve ser reconhecida, cuidada e venerada. Essa é a religião dos filhos do sol. É possível compreender a transformação. Eis aqui a minissérie. Ao longo de vários anos de trabalho num plano nuclear, anímico, com as pessoas individualmente e em grupo, e de tentativas de compreender o rápido crescimento interior que elas vivem, fui elaborando uma descrição extremamente detalhada do processo da transformação. Para simplificar, optei por dividi-lo aqui em 9 fases. Porém, esse processo é bem fluido e orgânico, e muitas vezes as fases misturam-se umas com as outras. Você reconhecerá se já viveu total ou parcialmente cada estágio, ou se já tem muitos ou apenas alguns dos sintomas que descrevo. Talvez você tenha passado depressa por uma fase e ficado tempo extra em outra, ou tenha ido e vindo entre 2 ou 3 fases durante um certo tempo. É possível, inclusive, achar que já tinha concluído o processo e de repente perceber que foi afetado por uma nova onda de energia de frequência ainda mais alta e agora percorrer o processo outra vez para acessar mais de sua alma, só que dessa vez com muito mais facilidade. O tempo que se eleva para atravessar uma fase não é fixo. O seu processo será seu exclusivamente, e as partes que têm importância especial para você serão destacadas. Por fim, todos viverão o processo da transformação, porque ele está afetando todo o planeta. Quanto mais consciente e proativo você for, mais fácil e rápido você passará pela experiência. Não importa que você não vá rápido, contanto que não pare. Confúcio. Conhecer a lógica da progressão dos estágios
nos ajuda a entender a vida e os fatos. Devemos observar que cada etapa flui naturalmente para a seguinte, e em cada uma temos uma opção: resistir à mudança ou confiar em que esse fluxo nos levará a uma vida melhor. Se tentarmos contê-lo para manter o antigo nível de conforto, atrasaremos o progresso, reforçando nosso medo e criando tensão e agitação desnecessárias. Se tivermos certeza de que uma lucidez superior dirige o fluxo e que o certo é viver as experiências de que precisamos, a frequência do nosso corpo, de nossas emoções e de nossa mente se elevará, permitindo que obtenhamos os benefícios de cada fase. Agora, vamos familiarizar-nos com os 9 estágios do processo de transformação e analisar os possíveis sintomas com que cada um deles pode manifestar-se em nossa vida e na sociedade. As primeiras fases do processo dizem respeito à depuração de tudo aquilo que interfere na expressão da alma e na experiência do amor, ou os bloqueia. Isso significa que geralmente as pessoas ficam incomodadas, porque tendem a encarar o medo e as coisas que antes negavam. Felizmente, essas fases não duram para sempre. Há um modelo de virada, mais ou menos na metade do processo, quando a luz irrompe e sentimos um profundo alívio. Depois disso, todos os sintomas importunos desaparecem e começamos a desabrochar como uma flor, vivendo o nosso destino com alegria. O processo de transformação começa quando 1. O espírito se funde ao corpo, às emoções e à mente. O mundo físico tridimensional que julgarmos ser a realidade começa a reagir ao influxo de uma energia de alta frequência, como o aroma delicioso de biscoito assando no forno pode despertar uma criança que está dormindo. A 4ª dimensão, o nível de percepção que vem logo em seguida, está se revelando. Alguns dizem que isso é decorrente de eventos cósmicos distantes, ou da passagem de um campo de plasma de energia cósmica por nossa parte da Via Láctea. Qualquer que seja a causa, à medida que a frequência de energia superior dessa dimensão mais espiritual cair e começar a permear nossa vida, despertaremos e reagiremos ansiando pelo mistério e elevando a nossa própria frequência. Estou animado e sei que a vida não é só isso. Quero algo melhor. Percebemos que os limites entre o céu e a terra estão ficando mais tênues, tornando-nos mais leves, acelerando a percepção e dando-nos a sensação de que algo importante está à espera por trás de uma cortina. Tem início um processo de interpenetração, que vem em ondas que gradualmente se intensificam até a fusão final da 3ª e da 4ª dimensões. Enquanto eleva os níveis de consciência e sensibilidade, vislumbramos o que está por vir. Um dos sintomas desse primeiro estágio é a ênfase da unidade entre mente e corpo que vemos na psicologia, na medicina integrada, no atletismo e em práticas espirituais como o yoga e a meditação. Quando mente e corpo tornam-se um, o espírito ou alma se revela e de repente sabemos que era ele quem estava em tudo o tempo todo. Temos uma revelação do que realmente é estar em um corpo como o nosso corpo e da consciência de cada célula. Então, imediatamente, sabemos qual a reação instintiva do corpo a qualquer situação e por quê.
Entendemos que tudo o que é físico, de algum modo, é consciente. Podemos ficar interessados em frequentar grupos religiosos ou espirituais, em espiritualizar aquilo que é mundano, em ter mais consciência, em desenvolver a intuição, em sonhar intencionalmente, em descobrir um propósito da nossa vida e a nos ligar aos reinos sobrenaturais, por meio de círculos em plantações, orbes, mediunidade, misticismo religioso ou experiências de quase morte. Podemos também explorar as bases sob a superfície da vida por meio da física, da astronomia, da microbiologia, da oceanografia e da pesquisa genética, ou nos interessar por lugares com poderes energéticos ou segredos ocultos, coisas como antigos mistérios, novos remédios, espécies extintas, elos perdidos na cadeia da vida ou civilizações intraterrestres. Muita gente começa agora a sentir a descantação de uma nova energia, varando a densidade da consciência da massa. Essa energia impele o espírito a encontrar liberdade de expressão e amplifica a voz do coração. Essa nova energia planetária induz as pessoas a pensar mais no coração e seus potenciais em todas as questões humanas. Doc Childre.